Olá, pessoal. Dando prosseguimento à série de vídeos aí, videoaulas que a gente está fazendo, elaborando, né? Agora nós vamos falar a respeito de vozes verbais, tá? Porque assim, por que a escolha deste assunto propriamente? Porque eu vou precisar de um termo que faz parte desse conjunto aí de conhecimento, né? Que é o agente da passiva, tá? Para depois, na sequência, eu falar a respeito de um tipo de oração subordinada substantiva, tá? Então, que demanda esse conhecimento prévio aí a respeito deste termo, que é o agente da passiva, tá certo? Então, em função disso, eu decidi falar a respeito das vozes do verbo, tá certo? Então, basicamente, pessoal, nós temos 3 tipos de vozes verbais, tá? Uma em que o sujeito, e para isso, quando eu falo em sujeito, é o sujeito mesmo deste contexto aí sintático, né, sobre o qual nós já falamos anteriormente, né, aquele que se divide em determinado, indeterminado e aquele tipo que a gente chama também inexistente, né? Tá certo? Enfim. Então, este é o sujeito sobre o qual eu estou falando, tá certo? Então, existe na voz ativa, o sujeito é aquele que pratica a ação verbal. Conforme eu estava dizendo, né, há 3 tipos de vozes verbais: a ativa, a passiva e a reflexiva. Na primeira, o sujeito é agente da ação verbal, tá? Na passiva, ele sofre a ação verbal, e na reflexiva, ele age e sofre ao mesmo tempo a ação verbal. Portanto, é incorreta aquela informação de que sujeito é aquele termo da oração que pratica a ação verbal, tá? Entretanto, lá no início, quando se está começando a abordar a sintaxe, fala-se desta forma para efeitos de facilidade, né? Tá? Entretanto, a partir de agora, vocês já devem saber que sujeito pode agir, pode sofrer a ação, pode praticar a ação verbal, pode sofrer e pode concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, praticar e sofrer a ação verbal, tá certo? Então vamos à leitura aqui de um PDF que eu trouxe para orientar aqui o nosso estudo, tá? Então, vamos à leitura. Sujeito e vozes do verbo. As vozes do verbo são 3: ativa, passiva e reflexiva. Ocorre flexão de voz nos verbos porque o verbo transitivo direto e o verbo transitivo direto e indireto permitem estruturas em que o sujeito possa aparecer como agente, como paciente ou como agente e paciente ao mesmo tempo da ação verbal. Veja: sujeito agente, voz ativa do verbo. Sujeito agente é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. É o agente do processo verbal. Exemplo: a criança quebrou o copo. Certo? Quem foi que quebrou o copo? Foi a criança. Logo, este sujeito aqui, neste contexto, é sujeito agente. Ele pratica a ação de quebrar o copo. Quem quebra, quebra alguma coisa. Quem quebra, quebra alguma coisa, né? Quebra o copo. Entre o verbo e o complemento deste verbo não há preposição, o que há aqui é um artigo. Logo, este objeto ou complemento é objeto direto, não é? Conforme nós já vimos no estudo de predicação verbal, certo? Prosseguindo, com sujeito agente, o verbo encontra-se na voz ativa, tá? Nessa estrutura, o objeto recebe a ação que é praticada pelo sujeito. Então, sujeito pratica a ação, o objeto recebe a ação. Ele sofre a ação praticada pelo sujeito agente. Voz passiva.
Sujeito paciente. O sujeito paciente é aquele que sofre a ação expressa pelo verbo. É o paciente do processo verbal. Veja que foi pega a mesma frase, certo? A criança quebrou o copo e foi dito de uma outra forma, organizada de outra forma. O copo foi quebrado pela criança. Veja que aqui o que era objeto direto, certo? Passou na voz passiva, certo? A sujeito paciente. E o que era sujeito agente, na transposição para a voz passiva, passou a ser chamado de agente da passiva, tá? Então, o que é o agente da passiva? O agente da passiva é aquele termo, certo? É aquele termo que pratica a ação verbal na voz passiva, tá? Prosseguindo. Com o sujeito paciente, o verbo encontra-se na voz passiva. Nessa estrutura, o sujeito recebe a ação que é praticada pelo agente da passiva. Logo, o que nós podemos identificar aqui? Que nesta estrutura, sobre a qual daqui a pouco eu vou falar, porque há uma divisão dentro da voz passiva, tá? É necessário que haja um objeto direto na voz ativa para que exista a voz passiva analítica, sobre a qual daqui a pouco eu vou falar. Não se preocupem, eu sei que pode parecer estranho, porque são termos novos, entretanto nós vamos desdobrar, ou seja, vamos falar mais a respeito desse conteúdo e também faremos muitos exercícios, tá? Não se preocupem. Sujeito, agente, paciente. Então, conforme nós vínhamos entendendo, vendo, nós temos o sujeito agente, que é aquele que pratica a ação verbal, nós temos o sujeito paciente, não é? Que é aquele que sofre a ação verbal na voz passiva, e nós temos um tipo de estrutura em que o sujeito age, ou seja, que ele pratica e sofre a ação verbal ao mesmo tempo. Essa voz é chamada voz reflexiva, ou seja, ele age e sofre ao mesmo tempo, tá? Sujeito, agente e paciente é aquele, portanto, que ao mesmo tempo pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. É agente e paciente do processo verbal. Exemplo: a criança machucou-se, ou seja, ela praticou a ação de machucar e sofreu a ação de machucar, tá? Ela agiu e sofreu o processo verbal. Ou melhor, a influência do processo verbal. Dando prosseguimento. Com sujeito, agente e paciente, o verbo encontra-se na voz reflexiva. Repassando, então, nós temos voz ativa do verbo, voz passiva, e agora nós estamos vendo a voz reflexiva, tá? Que é a estrutura em que ele age e que ele sofre a ação verbal. Tá? Prosseguindo. Sujeito, agente e paciente, eu já li isso aqui, né? Então vou ler aqui embaixo. Com sujeito, agente e paciente, o verbo encontra-se na voz reflexiva. Nessa estrutura, o sujeito recebe uma ação praticada por ele mesmo, tá? Então ele praticou e sofreu ao mesmo tempo a ação. Observação: o C da voz reflexiva é um pronome reflexivo e possui função sintática, no caso, o objeto direto. Também são pronomes reflexivos te, me, nos, vos e vocês. Exemplos: tu me machucaste, aliás, tu te machucaste, eu não me machuquei. Tá? Aproveitando, pessoal, eu vou abrir aqui um parêntese para falar sobre o ser, o pronome ser, quando ele é... Não, vou deixar para fazer essa diferenciação depois, tá? Vou voltar aqui. Depois eu falo sobre o ser,
Que é bastante cobrado em prova também, porque a depender do contexto ele pode receber uma ou outra, uma determinada classificação ou outra diferente, tá? Perdão, pela redundância, ou outra classificação. Então ele pode ser índice de indeterminação do sujeito, inclusive nós vimos isso quando nós estudamos tipos de sujeito, né? Quando falamos a respeito do sujeito indeterminado, terceira pessoa do singular, mais o C, que é índice de indeterminação do sujeito. E aí é cobrado exatamente esse tipo de conhecimento, diferenciar quando o C é índice de indeterminação do sujeito e quando ele marca de voz passiva analítica, tá certo? Quando é que isso vai ocorrer? Já vou até adiantar aqui para vocês, tá? Aproveitar aqui um espaço e dizer o seguinte, bem, o C vai indicar, voz passiva analítica quando ele estiver fazendo parte de verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Ele vai indicar a voz passiva analítica. Quando ele for do tipo, ele estiver agindo em conjunto com verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação, ele será índice, ele indicará, né? Será índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, quando ele estiver agindo com verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, ele indicará voz passiva analítica. Quando ele estiver atuando em conjunto com verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação, ele será índice de indeterminação do sujeito, tá certo? Isso parece bobo, mas não é, tá? Se você conseguir reter essas informações aqui a respeito dos tipos de verbo, você já consegue resolver muitas questões sem necessariamente ter de lê-las por completo, tá? Então é interessante registrar essas informações aí que eu passei. Essas informações que eu repassei, tá? Dando prosseguimento. Estudo da voz passiva. Bem, é possível passar para a voz passiva uma oração que na voz ativa tenha sujeito determinado ou indeterminado e objeto direto. Veja que nós estamos verificando agora como é que se dá o processo de transferência de uma oração da voz ativa para a voz passiva. Como é que eu vou transformar essa oração? Da voz ativa para a voz passiva, tá? Então é isso que veremos agora. Tá? Vamos lá. Voz ativa. Exemplo. A justiça condenou os culpados. A justiça é sujeito paciente. Condenou, quem condena, condena alguém ou alguma coisa, não é? É verbo transitivo direto. Os culpados é objeto direto. Certo? Então, para que eu faça a transposição desta oração para a voz passiva, eu vou proceder da seguinte forma. Os culpados, veja que o que era objeto direto será agora sujeito paciente, tá certo? Ou seja, ele vai sofrer a ação praticada por quem? Por um sujeito, por um agente da passiva. É um pouco complicado a princípio, mas depois vocês vão ver. Então, recapitulando, transposição de orações da voz ativa para a voz passiva. O que era objeto direto transforma-se em sujeito paciente e o que era sujeito agente na voz ativa vai transformar-se em agente da passiva. Só isso, professor? Não. Além de tudo isso que eu já falei, dessas
dessas transformações aí, tá? Eu tenho de observar o aspecto verbal. O que eu tinha aqui na voz ativa? Eu tinha uma forma simples. Essa forma simples verbal passa agora na voz passiva a ser composta, tá? Composta pelo quê? Por um verbo auxiliar mais um verbo principal conjugada no particípio. Particípio, certo? Além do que, eu devo observar a questão da concordância verbal, tá certo? Concordância com o quê? Com o sujeito. Eu não posso dizer os culpados é condenado, né? Os culpados ou os culpados foram condenados pela justiça, tá? Então, falando mais aqui um pouco sobre os processos que ocorreram. Esse esquema de passagem da voz ativa para a voz passiva é fixo, ou seja, sempre vai ser desta forma. Na conversão, ocorrem as seguintes alterações. O que era objeto direto na voz ativa passa a ser sujeito paciente, o sujeito agente na voz da voz passiva, ou melhor, da voz ativa passa a agente da passiva, pois continua sendo ele o agente da ação verbal. A forma verbal, que é simples na voz ativa, passa a composta na voz passiva e o verbo concorda com o sujeito, né? Foi isso tudo que eu falei ainda há pouco. Gostaria de chamar a atenção de vocês para o agente da passiva, tá? A marca característica dele o uso da preposição por, sobretudo a preposição por. Pode haver casos em que há o uso da preposição de também, tá? Entretanto, é mais comum o uso da preposição por, tá certo? Prosseguindo, o agente da passiva é sempre precedido de preposição, normalmente da preposição por e suas combinações, e com menor frequência da preposição de. B. O sujeito implícito da voz ativa torna-se explícito como agente da passiva. Exemplo, concordamos, ou melhor, condenamos os culpados. Os culpados foram condenados por nós. Letra C. O sujeito indeterminado da voz ativa permanece indeterminado como agente da passiva. Exemplo, condenaram o culpado. Quem condenou? Não sei. O culpado foi condenado, portanto, foi condenado e eu não consigo identificar quem foi que o condenou. Tá? Condenaram os culpados. Quem os condenou? Não sei. Logo, os culpados foram condenados por quem? Não sei também. Ou não posso, não quero determinar. Tipos de voz passiva. Nós temos basicamente dois tipos aqui, né? Nós temos a passiva analítica e a passiva sintética. A passiva analítica é aquela que se dá de modo mais extenso, tá? A sintética é aquela que se dá de modo mais objetivo. Vamos ver como é que se organizam essas estruturas. Bem, a voz passiva possui dois tipos de estruturas. A passiva analítica, quando elaborada por forma verbal composta ou locução verbal, tá? Exemplos. As casas foram construídas pelos moradores do local. As casas foram construídas, agente da passiva indeterminado, né? Eu não consigo ou não quero identificar quem foi que construiu, tá? Agora, observações. A forma verbal composta da voz passiva analítica possui um verbo auxiliar, geralmente o verbo ser, seguido do particípio do verbo principal. Já falamos sobre isso, né? Além do verbo ser, outros verbos podem aparecer como auxiliares na voz passiva analítica. Exemplos. A casa estava protegida pelas grades. O filho vinha puxado pela mãe. Então nós temos aqui novamente uma locução, né? Estava protegida, verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, vinha puxado, verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, né? O carro do governador ia, mesma coisa, escoltado, verbo auxiliar mais verbo principal,
e escoltado pelos batedores. O edifício ficou deteriorado, verbo auxiliar mais verbo principal, com o tempo, tá? Voz passiva sintética. Quando elaborada por forma verbal simples, acompanhada do pronome se. Exemplos: construiu-se a casa. Construíram-se as casas. Veja que, já fazendo um paralelo com aquela informação que eu passei ainda há pouco, nós temos aqui um verbo que transitivo, não é isso? Direto, tá? Então, se encaixa naquela divisão, naquela observação que eu fiz a respeito dos verbos. Tá? Construiu-se a casa, construíram-se as casas. A passiva sintética é uma outra maneira de se construir a voz passiva com agente indeterminado. Veja: voz passiva analítica. Exemplo: o melhor aluno foi premiado, agente da passiva indeterminado. O melhor aluno foi premiado, tá? Então, só recapitulando aqui, pessoal, sobre o agente da passiva. Ele pode vir determinado ou não, tá? Importante nós observarmos a estrutura verbal aqui, composta por verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Voz passiva sintética. Se na voz passiva analítica nós temos uma forma verbal composta, na voz passiva sintética nós temos uma forma verbal simples. Certo? Então, premiou-se o melhor aluno. Quem premia, premia alguém, não é? Ou alguma coisa. Verbo transitivo direto. Premiou-se o melhor aluno. Observações. O pronome se, que acompanha o verbo na voz passiva sintética, é denominado pronome apassivador. Sobre isso que eu estava falando ainda há pouco. O se, quando vai ser índice de indeterminação do sujeito, ou ele pode ser confundido também com pronome apassivador. Tá? Dentre outras possibilidades, mas as que mais são cobradas em prova são essas duas aí, tá? Então, quando ele vai ser índice de indeterminação do sujeito, quando ele estiver em um contexto em que o verbo seja agindo com um verbo que seja verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Quando ele estiver atuando em conjunto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, ele será pronome apassivador, tá? Sim, pessoal, então para finalizar, tá? Recapitulando aqui, na voz passiva sintética nós teremos verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos mais o se. O que será o se? Ele desempenhará papel de pronome apassivador, tá? No sujeito indeterminado, na coluna da direita, eu terei que tipos de verbo? Nós teremos verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação, mais o se. Este se desempenhará papel de índice de indeterminação do sujeito. Tá certo? Então, assim, eu finalizo a aula, tá? Eu vou pôr mais um segundo aqui para que vocês possam tirar print, para quem quiser.
tá? Então, assim, nós finalizamos a aula sobre vozes verbais, certo? E será importante alguma coisa daqui para que nós entendamos, compreendamos as orações subordinadas substantivas, tá? Um tipo de oração subordinada substantiva sobre a qual eu vou falar. Então, agradeço a atenção. Em breve, retorno com mais conteúdo aqui para vocês. Um abraço.